Muita gente investe em ações do setor elétrico. Esse é um setor muito estável e que costuma pagar bons dividendos, por isso acaba atraindo muita gente que gosta desse perfil de empresa mais madura e boa pagadora de dividendos. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os 3 principais erros que eu vejo que as pessoas cometem na hora de investir em empresas desse setor. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Também, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal para não perder nada, que deixem um like aqui no vídeo e que comentem se vocês têm empresas do setor elétrico, se vocês gostam desse perfil de empresas, se querem que eu traga alguma coisa um pouco mais aprofundada sobre esse setor. Bom, pessoal, começando aqui, eu acho que a gente tem que começar a explicar um pouquinho o setor elétrico. A gente tem aí 3 principais segmentos nesse setor, tá? Então, a gente tem as empresas de geração. Empresas de geração são aquelas empresas que detêm, por exemplo, usinas hidrelétricas, usinas solares, usinas eólicas. Na sequência, a gente tem as empresas de transmissão. Então, aqui eu trago para vocês, isso daqui é da apresentação da Taesa, porque eu sei que tem muita gente que gosta dessa empresa. Inclusive, é uma das empresas que eu vou usar aqui como exemplo, tá? Então, nesse segmento de transmissão, são as empresas que detêm aquelas linhas de transmissão que a gente costuma ver na estrada. Esse é o segmento mais estável, a gente não corre o risco hidrológico, por exemplo, nem mesmo de demanda. E na terceira ponta, a gente tem a distribuição, que são empresas como, por exemplo, a Eletropaulo, enfim, são as empresas que de fato a gente paga ali o boleto no final do mês, é para ela que a gente costuma pagar, então são as distribuidoras. Cada uma dessas empresas tem um perfil de risco e de tipo de contrato. E como eu comentei, eu acho que as pessoas ainda não entendem muito bem como é que funcionam esses contratos, em especial na parte de contabilidade, que é bem complexo. Então, eu vou falar um pouco principalmente aqui do segmento de transmissão, que, como eu comentei, é o segmento mais estável, mas que é um segmento um pouco mais problemático do ponto de vista de contabilidade, em especial por conta do tipo de contrato que a gente tem, tá? Então, a gente tem aqui 3 principais empresas do segmento de transmissão, é a ISA-CETEP, né, a Transmissão Paulista, na sequência a gente tem a Alupar e, por fim, a gente tem a Taesa. A gente nota, por exemplo, que um dos principais indicadores que as pessoas gostam de olhar, e aqui é o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometendo, é só olhar para o dividend yield nesse setor. Então, por exemplo, a Taesa tem um dividend yield aqui de 17%, um dividend yield bem alto. E eu sei que isso acaba atraindo muita gente, fala assim, poxa, vou ganhar 17% ao ano, que molezinha. Não é bem assim, tem que tomar um certo cuidado. Mesmo quando a gente olha outros múltiplos do tipo preço-lucro, a gente nota aí que, por exemplo, a Taesa tem um preço-lucro de 7 vezes. Por uma questão de contabilidade, eu não gosto de olhar múltiplo de preço-lucro, dividend yield, para o segmento de transmissão. Para o segmento de geração e de distribuição, eu consigo olhar assim, por exemplo, o EV/EBITDA, em especial no segmento regulatório. No segmento de transmissão, olhar para o dividend yield puramente é um erro catastrófico. E mesmo olhar preço sobre lucro também não é a melhor forma de a gente organizar, né? De a gente alinhar aqui o que a gente espera para essas empresas. Tá? Então, na minha opinião, olhar múltiplo para o segmento de transmissão é um erro fatal. O primeiro erro que eu vejo que as pessoas cometem é olhar dividend yield dessas empresas. Então, poxa, vou comprar o dividend yield e acabou. E o segundo erro que eu vejo que as pessoas precisam entender é que, assim, no segmento de transmissão, como é que funciona? Não só no segmento de transmissão, no segmento do setor elétrico no geral, as empresas elas operam num sistema de concessão. Então, o setor público concede uma autorização para explorar algum tipo de concessão, obviamente, para essas empresas. O que acontece, então, por exemplo, uma empresa do setor de geração, vamos por uma hidrelétrica, ela tem uma concessão concedida aí pelo Estado para explorar uma usina hidrelétrica. O que acontece é que no segmento de transmissão, que de novo é o segmento que eu vejo mais as pessoas olhando, porque ele é o mais estável, quando você vai ter um contrato, como é que funciona? O Estado vai lá, faz um leilão, né? A ANEEL tem um leilão, e quem ganhar aquele leilão, ele vai ter o direito de explorar por mais ou menos 30 anos aquela linha de transmissão. Então a empresa vai lá, ganha um leilão, faz uma oferta, quem der a melhor oferta vai ter o direito de construir e operar aquela linha de transmissão por um período de mais ou menos 30 anos, tá? Só que depois, passados esses 30 anos, ela simplesmente devolve a concessão para o Estado. Ela não tem direito a receber nada. Então aqui para vocês eu trago um fundo de investimento em participações, que é o Apollo Perfin. Então o ticker dele aí é PFIN11, quem quiser conhecer. Mas aqui
a forma como eles trazem o seu fundo de investimento de participações é que eu acho que é importante. Então, como é que eles fazem? A gente olha muito a TIR, que é a taxa interna de retorno, para esse segmento. Eles já deixam lá uma calculadora automática que você coloca o preço em que está sendo negociada a cota e ele vai lá e calcula para você qual que é a TIR estimada. Então, numa cota de R$ 65, a TIR estimada é de mais ou menos 10% mais IPCA. E aí você pode, por exemplo, comparar com o título do Tesouro que paga IPCA+. E aí, o que eu quero que vocês prestem atenção, por isso que é o segundo erro, observação. O cálculo considera a devolução dos ativos ao término da concessão. Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção, é isso que eu quero que vocês entendam. Imagina o seguinte, tem duas empresas. Uma acabou de ganhar as concessões, acabou de terminar de construir as suas linhas de transmissão. A outra tem linhas de transmissão de mais ou menos 25 anos. Ou seja, uma tem ainda 30 anos para operar. A outra só tem mais 5 anos para continuar operando aquelas linhas. E depois que termina, diferente de uma empresa normal, né, uma empresa a gente costuma colocar ali uma perpetuidade, aquela empresa ela vai ter que simplesmente devolver as concessões. Então, tomem muito cuidado. Isso daqui ele não é refletido no EBITDA regulatório, tá? Na parte da contabilidade, que é o prazo, vamos dizer assim, de validade das linhas de transmissão que essa empresa tem. Então, eu trago aqui para vocês, isso aqui também é da apresentação da Taesa, como é que funciona o segmento de transmissão, tá? Então, assim, a gente tem 3 categorias de concessões que aconteceram nesse segmento. A categoria 1 são aquelas concessões que foram ganhas, né, antes de 99. A Taesa, por exemplo, ela não tem nenhuma. Na categoria 2, a gente tem aí já os ativos que a Taesa ganhou, bastante dos ativos. Isso aqui foi concedido nos leilões entre 99 e 2006. A principal diferença é que a RAP, que é a receita, né, vamos dizer assim, a receita que eles têm por aquela linha de transmissão, ela era corrigida por IGPM. Então, quem ganhou essas linhas naquela época tem RAP corrigida pelo IGPM, que é o grosso da Taesa. Então, a Taesa tem mais ou menos 73% da sua RAP tá nessa categoria. E o que acontece é que ela tem 30 anos de prazo de concessão. E por fim, a gente tem a categoria 3, que aí é a partir de 2006. A grande diferença é que a RAP foi corrigida por IPCA, tá? Então aqui é a grande diferença. E aí o que eu quero que vocês prestem atenção é que todos esses aqui têm um prazo de concessão de 30 anos. Isso eu acho que é muito importante. De novo, terminou o contrato, eles simplesmente entregam aquela concessão. Olhando de novo... Olhando então para a Taesa ainda, a gente nota que boa parte dos contratos que ela conseguiu foram a partir ali de 2000 a 2006. Ou seja, são contratos que provavelmente vão começar a vencer ali a partir de 2030. E é o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então tomem cuidado a respeito disso, tá? Porque justamente você vai ter esse problema. A hora que começar a expirar, a empresa ela tem que começar a ganhar novos contratos. E aí você pode me perguntar, então a gente tem aqui a receita anual permitida da Taesa. A expectativa é que a partir de 2030 a gente tem um tombaço, tá, de queda na receita anual permitida, porque são justamente essas concessões que vão começar a expirar. E você pode perguntar, poxa, mas ela não pode conseguir novos contratos? Pode, mas o que acontece? Isso daqui, ó, como é que funciona esses leilões? Um leilão é, como o próprio nome já diz, né? Cada empresa vai começar a dar suas ofertas e, a depender do nível de concorrência, a empresa pode conseguir leilões melhores ou piores. Então, a empresa ela primeiro fica dependente de leilões do governo, ela não pode simplesmente falar, olha, eu quero fazer uma nova linha. Não, não é assim que funciona. Ela precisa que o governo traga essas concessões. E segundo, que quanto mais concorrido, mais acirrado, piores vão ser as taxas de retorno de cada leilão que ela vai ganhar. O que acontece é que os leilões lá de 2000 a 2006, mais ou menos, como as taxas de juros estavam muito altas, as taxas de retorno que os leilões foram concedidos foram também muito altas. A mesma coisa aconteceu entre 2016 e 2017. Então, a Taesa mesmo ganhou vários lotes com taxas muito boas. E o que a gente nota aqui em verde é o deságio, ou seja, é o desconto que as empresas estão dando nas suas ofertas, né, nas ofertas dos leilões. E a gente nota que nos últimos anos o deságio cresceu bastante. O deságio tem ficado ali na casa dos 50%, que é bem elevado.
Então, mesmo que a empresa consiga essas novas concessões, a gente tem que entender que elas não vão vir com taxas de retorno tão boas como foram antigamente. Então, tome bastante cuidado nisso, tá? Para mim, aqui é o segundo erro, que é não prestar atenção de como é que está o vencimento das concessões. E, de novo, uma empresa que ganhou concessões recentemente, ela vai ter que investir, mas se foram concessões boas, logo mais isso aí começa a virar dividendo. Já uma empresa que tem concessões mais antigas, ela vai ter o que a gente chama de uma duration mais curta, e aí é o caso um pouco da Taesa. A Taesa tem uma duration bem mais curta, por exemplo, do que a Alupar, por isso, inclusive, que eu costumo preferir bem mais a Alupar do que a Taesa. E aí a gente chega no terceiro erro. Então, o que acontece? Nesse segmento de transmissão ainda, como a gente viu as 3 categorias, a gente tem alguns contratos sendo corrigidos pelo IGPM e alguns pelo IPCA. A Alupar, por exemplo, ela tem mais contratos sendo corrigidos pelo IPCA. Já a Taesa, ela tem muito mais contratos corrigidos pelo IGPM, porque o grosso dos contratos que ela ganhou estão ali entre 2000 e 2006. E o que acontece? Historicamente, o IGPM e o IPCA, eles andavam ali parecidos. Mas, em 2020, por conta da pandemia, as commodities subiram muito e o IGPM é muito ligado a isso. E o que aconteceu foi que o IGPM descolou do IPCA nesse período. Aí o que acontece? Uma empresa que tem como reajuste na sua receita o IGPM, ela é beneficiada. Porque a grande despesa que uma empresa do segmento de transmissão tem é a despesa financeira. E aí foi o que aconteceu com a Taesa. A Taesa tem as suas receitas sendo reajustadas pelo IGPM e a sua despesa financeira ela é corrigida pelo IPCA, porque a dívida dela, né, como a gente vai ver, o que acontece? O perfil da dívida da Taesa ela é muito ligada ao IPCA. Enquanto que a sua receita é reajustada muito forte pelo IGPM. Entre 2020 e 2021, a gente teve um descolamento muito grande do IGPM para o IPCA e do CDI também. Isso aí acabou beneficiando bastante a Taesa nesses 2 últimos anos. A tendência é que o IGPM volte agora para acompanhar aí o IPCA nos próximos anos. Então você deve ter uma redução desse ganho que a Taesa teve aí nesses 2 últimos anos. Então, tome bastante cuidado com esse terceiro erro, tá? E aí, como é que é a forma correta, então, de olhar para as empresas do setor elétrico no geral? Eu tenho até um checklist do setor elétrico que eu gosto de colocar um pouco, tá? Assim, primeiro, entender quais segmentos a empresa atua. É no segmento de transmissão? É no segmento de distribuição, geração? Onde é que ela está mais exposta? E dentro disso também, entender como é que funcionam os contratos de cada um desses. No segmento de geração e de distribuição, o vencimento da concessão ele é menos problemático, porque existe uma revisão periódica, né, uma revisão tarifária periódica. É diferente do segmento de transmissão, que não tem isso, e aí quem ganhou um contrato muito bom vai carregar até o final. Só que na contrapartida, quando expira o contrato, em teoria a empresa simplesmente devolve aquele ativo. Na sequência, eu gosto de olhar também para o histórico de operação da empresa. Então, a empresa é uma empresa competente, ela consegue controlar bem as suas inadimplências, a sua operação, isso tudo é muito importante. Como é que é o management, né, a administração? As pessoas ali sabem o que estão fazendo? Isso aqui também é um ponto bem importante, viu, pessoal? Na sequência, como é que ela está exposta a riscos climáticos? Porque o que a gente viu nos últimos 10 anos é que as empresas ligadas à geração hídrica sofreram demais com a questão climática. Isso aqui impactou muito, por exemplo, a AES. Então tome bastante cuidado a respeito do risco climático. Na sequência aqui da nossa checklist, riscos regulatórios. Então, como é que foi o histórico regulatório desse segmento? O governo interfere, não interfere? A gente já teve alguns problemas na parte de regulação. Nesse sentido aqui, o segmento de transmissão foi o menos impactado, tá? Por isso que inclusive muita gente gosta. Mas tome cuidado com essa questão de risco regulatório. E por fim, o histórico de alocação de capital da empresa. Então, muitas empresas crescem por crescer. E isso, para mim, é um grande problema. Se a empresa tem que crescer, ela é forçada, eu preciso continuar existindo, minhas concessões estão para expirar, ela precisa ganhar contratos nas concessões, isso acaba fazendo com que ela force preços mais baixos nos leilões. Então, tome cuidado também com a empresa que não tem um histórico bom de alocação de capital. E por fim, aqui, em especial no segmento de transmissão, mas no geral, tá, a gente olha muito essa taxa interna de retorno. Não gosto muito de olhar para EV/EBITDA, preço-lucro, para o segmento do setor elétrico. Tá? Não é uma métrica que eu gosto de olhar. Eu gosto muito mais de olhar a taxa interna de retorno. Dá muito mais trabalho fazer esses modelos, viu, pessoal? Como é que você faz? Você vai pegar todas as concessões que essa empresa tem,
vai projetar o fluxo de caixa de cada uma dessas concessões, imposto, colocar a margem EBITDA, ver como é que ela está a alavancagem, despesa financeira, tudo isso aí vai fazer um por um, somar tudo isso aí no Excel, e aí você vai fazer uma projeção do fluxo de caixa dessa empresa. Então aqui eu trago para vocês uma projeção de fluxo de caixa hipotético, tá, de um segmento de transmissão. Então como é que funcionaria uma linha de transmissão nova? A empresa vai lá, vai ter que fazer um investimento e depois vai conseguir receber aquele dinheiro bonitinho ali ao longo de várias décadas. Então aí é bem mais simples para esse segmento. Mas, de novo, quando é uma empresa, ela tem várias concessões, você vai ter que pegar cada uma delas, fazer essa projeção, ver o quanto que essa empresa está valendo em bolsa, e aí você calcula a partir disso. Não é uma coisa fácil. Uma coisa que eu gosto de olhar para esse segmento é a projeção do sell side, das corretoras. Então aqui eu trago para vocês, isso aqui é um exemplo, em que o banco BTG faz lá o cálculo para a Alupar. Então ele estima uma TIR real de 9% para a Alupar. Em geral, eu tenho um certo receio para o segmento, para as corretoras, bancos, em termos de valuation. Só que nesse segmento de elétrico, como é muito regulado e é muito mais fácil de ser projetado, costuma ser bem próximo da realidade de quando eu faço o próprio modelo. Uma alternativa para vocês, pessoal, é olhar como é que as corretoras estão estimando a TIR real das empresas. Tá? Isso aqui é uma forma aí de olhar um pouco. Por fim, também, eu até trago para vocês, quem tiver interesse de dar uma olhada lá no fundo de investimento de participação, o PFIN 11. Achei um fundo bem interessante, entregando uma taxa interna de retorno real de 10%. Para vocês terem uma ideia, a Perfin ela é uma empresa sócia da Alupar em vários empreendimentos. No ano, as ações da Alupar sobem 9%, enquanto que o PFIN está caindo 16%. Eu, pessoalmente, não tenho cotas do PFIN, eu tenho cotas de um outro fundo de investimento de participações. Detalhe só é que os FIPs, né, de infraestrutura, eles são só para investidores qualificados, então acaba tendo ali uma limitação para alguns investidores. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje. De novo, para não perderem nada, peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho e deixem um like se vocês gostaram do vídeo. E se vocês ficaram com dúvidas, comenta aqui embaixo que eu sempre busco responder. E também não percam a nossa live aí de quarta-feira também, que a gente sempre tem a live de quarta. Costuma bater um papo nas nossas lives, tirar dúvida, falar sobre a carteira. Enfim, não percam. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.